Bom dia, meus queridos alunos, como vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos gozando de muita saúde. Pessoal, eu gostaria de, antes de iniciar a nossa aula, deixar um recadinho para vocês. Esta semana, nós não teremos as aulas síncronas, que são as aulas online, ao vivo. Esta semana nós teremos apenas as atividades remotas. Elas serão postadas diariamente no grupo durante a semana inteira e basta vocês entrar, clicar na atividade e vai estar lá a aula explicativa do dia com a professora, tá? Depois de uma semana de avaliação e uma semana de revisão, de conteúdos, esta semana nós estamos iniciando o segundo bimestre, Então, nós vamos iniciar com língua portuguesa, matemática e história, tá ok? Então, eu vou iniciar nossa aula, eu vou subir um pouquinho a tela e vou iniciar a nossa aula com língua portuguesa. Trabalhando a letra cursiva. Faça 3 vezes a cópia no caderno do alfabeto maiúsculo e minúsculo cursivo. Então, mais uma vez, a professora está deixando aí 5 letras, do alfabeto, para que vocês possam estar passando no caderno, Façam 3 linhas de cada, para vocês estarem aí treinando a caligrafia, melhorando a letra, se adaptando melhor a esse tipo de letra. Bom, feito no caderno o alfabeto maiúsculo e minúsculo cursivo, vocês irão para o livro didático, tá? Nós vamos fazer a primeira leitura de um conto, De um conto maravilhoso, chama-se Os Elfos. E esse conto está nas páginas 73, 74 e 75. Vamos lá então começar a leitura? Vou descer um pouquinho a tela. Então, vamos lá. O conto maravilhoso que você vai ler foi registrado em livro pelos irmãos Grimm e narra a história de um sapateiro, personagens mágicos conhecidos como elfos. Surgem na narrativa e modificam a vida desse homem. Leia o início do conto e responda como você imagina que os elfos poderiam ajudar o sapateiro. Então vamos iniciar a nossa leitura. Os Elfos. Era uma vez um sapateiro que, a despeito de seus esforços, ficou tão pobre que tudo o que lhe restou foi apenas um pedaço de couro para um par de sapatos. Ele os cortou à noite para trabalhar neles na manhã seguinte. E como tinha consciência tranquila, deixou-se silenciosamente na cama, rezou e adormeceu. No outro dia, após fazer suas orações matinais e prestes a entregar-se ao trabalho, ele encontrou o par de sapatos prontos em sua mesa. Ficou espantado e, sem saber o que pensar, pegou os sapatos para examiná-los mais de perto. E eles eram tão bem feitos que cada costura estava em seu lugar, como se tivesse sido obra de um mestre no ofício. Um cliente entrou na loja e, após os sapatos lhe servirem bem, pagou por eles mais do que o preço regular. Assim, o sapateiro ganhou dinheiro suficiente para comprar couro para fabricar mais 2 pares de sapato. Eles o cortou à noite e pretendia começar o trabalho na manhã seguinte com o espírito renovado. Mas isso não aconteceu,
porque ao se levantar os sapatos estavam prontos e não faltaram clientes. Eles deram tanto dinheiro ao sapateiro que ele conseguiu comprar couro para 4 novos pares. Cedo, na manhã seguinte, ele encontrou os 4 pares prontos e assim continuou a acontecer. O que ele cortasse à noite estava pronto pela manhã, de modo que logo ele começou a melhorar de vida e finalmente ficou rico. Uma noite, perto do Natal, quando o sapateiro havia terminado os cortes e antes de ir para casa, ele disse à sua esposa: "Que tal ficarmos acordados esta noite e descobrirmos quem faz todo o serviço?" A esposa concordou e acendeu uma vela. Então os dois se esconderam no canto do cômodo, atrás de alguns casacos que estavam pendurados, e começaram a observar. À meia-noite, eles viram entrar 2 homenzinhos sem roupa, que se sentaram diante da mesa do sapateiro, apanharam o material que já estava preparado e começaram a coser, a perfurar e a martelar tão hábil e rapidamente com seus dedinhos que o sapateiro quase não conseguia acompanhá-los com os olhos, tamanho era seu encantamento. E eles não pararam até que tudo estivesse pronto na mesa e então foram embora correndo. Na manhã seguinte, a esposa do sapateiro disse: "Nós enriquecemos graças àqueles homenzinhos e precisamos expressar nossa gratidão. Com todo esse vai e vem e sem terem nada com o que se cobrir, eles devem passar muito frio. Já sei, vou fazer pequenas blusas, casacos, coletes e calças para eles. E costurarei um par de meias para cada um deles, enquanto você fará um par de sapatos para cada um deles." O marido concordou de bom grado e à noite, quando o trabalho havia acabado, eles colocaram na mesa os presentes, em vez do material para fazer sapatos, e se esconderam para observar a reação dos homenzinhos. À meia-noite eles entraram apressados, prontos para começar o trabalho. Ao encontrarem as pequenas vestes em vez dos pedaços preparados de couro, ficaram paralisados por um momento, tamanha surpresa, e então se encheram de enorme alegria. Com a maior rapidez, pegaram os trajes e o vestiram cantando: "Somos rapazes bem vestidos e elegantes. De sapateiros não temos nem mais o semblante." Então, comemoraram, pulando sobre mesas e cadeiras e finalmente saíram dançando porta fora. Desde então, eles nunca foram vistos novamente, mas até o dia de sua morte, tudo deu certo para o sapateiro e tudo o que tomou em suas mãos prosperou. Então, este, pessoal, é o conto que nós iremos trabalhar hoje, tá? Então, agora a professora está descendo um pouquinho e após a leitura do conto, complete o estudo do texto das páginas 76 e 77, né, do nosso livro didático. Então, vamos lá. Estudo do texto. Os contos maravilhosos foram passados de geração a geração, até chegar aos dias de hoje. Como as pessoas têm contato com os contos maravilhosos atualmente? Então, vocês terão que aí pensar um pouquinho, né? É pessoal a resposta, né? Como que hoje nós, né,
temos contatos com esses contos maravilhosos, né? Então, vocês vão pôr a resposta aí para a professora. Letra B. Atualmente, em que lugares podemos ouvir pessoas contando histórias? Né? Aonde nós vamos hoje que nós podemos ouvir as pessoas contar as histórias para nós? Então, vocês vão colocar aqui também, né? A resposta aí para a professora. 2. Observe a expressão "era uma vez" no início do conto, muito comum nos textos de tradição oral. A que tempo ele se refere? Marque X na alternativa correta. Há um tempo determinado do passado, há um tempo indeterminado do passado. Então, pessoal, olha, quando começa "era uma vez", nós sabemos a data exata, né, que ocorreu o fato no conto, ou nós não sabemos o dia exato, né, que ocorreu esse conto. Então, vocês vão fazer um X na alternativa aí correta. 3. Vou descer mais um pouquinho. Observe as expressões retiradas do texto. Na manhã seguinte, à noite, no outro dia. Letra A. O que essas expressões indicam? Né? O que elas indicam para a gente? Quando, né, que esses fatos aí ocorreram? O que elas nos indicam? Letra B. Elas têm o mesmo sentido de "era uma vez"? Explique. Então, vocês também terão que observar aí, olha, as 3, né, expressões: na manhã seguinte, à noite, no outro dia. Se essas expressões também têm o mesmo sentido de "era uma vez". Número 4. Alguns acontecimentos vão mudando a vida do sapateiro. Qual era seu principal problema no início do texto? Então, aí, pessoal, quem tiver dúvida, né, pode retornar lá no texto, né, fazer a leitura novamente, buscar a informação, né, o que está sendo perguntado, né? B. Marque X nas características do sapateiro no começo da história. Lá no começo da história, qual era a característica do sapateiro? Ele era rico, preguiçoso, pobre, religioso, triste, trabalhador, né? Aqui tem mais de uma, então vocês podem anotar, né, as características lá no início do texto, bem no começo da história. Letra C. Que característica não se manteve no fim da história? Por quê? Né? O que o sapateiro, qual a característica que o sapateiro mudou? O que mudou no final da história? Por que mudou, né? O que aconteceu que mudou a história do sapateiro? 5. Cite 2 características dos elfos que foram importantes para modificar a vida do sapateiro. Então, pessoal, vocês vão procurar lá também, né? Pelo menos 2 características dos elfos que foram importantes para mudar a vida do sapateiro. Questão 6. Em um conto, há uma sequência de ações que formam um enredo: a situação inicial, o conflito, né, o problema, a resolução do conflito, que é a resolução do problema, e a situação final. Complete o esquema a seguir com informações do texto. 1. Como era a vida do sapateiro no início? 2. Qual era o conflito do personagem principal? 3. Como esse conflito foi resolvido? E 4. Como ficou a vida do sapateiro
no final da história. Então, vocês vão lá no texto novamente, né? E vão buscar aí os fatos, né? As informações que está sendo pedido aí. O que aconteceu no início, né? Qual o problema que foi que apareceu, como foi solucionado esse problema e qual foi o final aí, como ficou a vida do sapateiro no final da história. Então, estas são as atividades de hoje de língua portuguesa. Agora, pessoal, nós vamos para a matemática. Leia e copie no caderno. Então, esse texto, eu vou pedir para vocês estarem copiando ele no caderno, deixando registradinho lá, tá bom? Então, vamos lá. Trabalhando medidas de massa. Quando precisamos comprar carne, verduras, legumes, frutas, arroz, feijão, açúcar, entre outros produtos, utilizamos as medidas de massa. A unidade de medida de massa consiste em determinar a matéria, o peso que um corpo possui. Quando nos referimos à massa, trabalhamos com unidades chamadas gramas. Olha lá o símbolo, é um G minúsculo. Quilogramas é um K maiúsculo e um M, né, de gramas. E miligramas, que é o M de gramas mais o G, tá? Tudo minúsculo. Então, olha, nós temos aí para medir o nosso peso, o peso das coisas que nós vamos comprar, né? Através das medidas de massa, né? Que são essa medida de massa que nos informa com exatidão o peso que nós temos. Bom, olha aqui que a professora colocou, ó. 1 quilo equivale a 1000 gramas. Tá, gente? Então, a gente não pode esquecer, tá? Esta dica que a professora colocou aí. Bom, depois que vocês terminarem de copiar esse textinho, né, esse enunciado do que nós vamos estudar, nós vamos para o livro didático de matemática. Então, olha, faça a leitura do enunciado, as balanças, da página 42 do livro e responda as questões 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Então, a página que nós vamos estudar no livro, né? O enunciado é esse, as balanças. As balanças são instrumentos que medem a massa, popularmente chamado de peso, de determinado corpo. Então, pessoal, olha, aqui aparece a balança analógica, que tem lá o reloginho com ponteiro, né? Ela marca o peso, né? O ponteiro vai indicando. E a balança digital, que é a mais moderna e que a gente costuma ver essas balanças nos comércios, né? No supermercado, na padaria, no açougue, né? Onde nós vemos com mais frequência esse tipo de balança. Já a balança analógica, algumas clínicas pediátricas, né? Alguns médicos aí que cuidam de bebês, eles usam esse tipo de balança. Ela é um pouquinho diferente, né? Porque em cima ela forma uma caminha, onde a mamãe coloca o seu bebê deitadinho e ali esse reloginho vai marcar o peso do bebê e a mamãe vai poder verificar se seu filho está engordando ou não, né? Se ele está se desenvolvendo bem. Bom, então vamos continuar aqui, olha, a leitura. As unidades mais usuais para medir massa são o grama e o quilograma, que equivale a 1000 gramas. Mas há outras unidades de medidas de massa menores que o grama, como o miligrama. Veja, por exemplo, alguns itens das propriedades nutricionais do feijão cru.
Então, nós temos aqui, olha, um item, né? Eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui para vocês verem, tá? Depois eu volto. Então, temos aí a informação nutricional, porção 60 gramas. Carboidratos, 32 gramas. Proteínas, 14 gramas. Cálcio, 62 miligramas. E o ferro, 4 gramas. Então, são todos esses componentes aí nutricionais, né? As propriedades nutricionais que nós temos e encontramos no feijão cru, tá ok? Então, é uma tabelinha aí pra gente observar. Vou voltar agora no tamanho e vou continuar aqui. Você sabe o que significa miligrama? Então, pessoal, olha, o que significa, né, miligrama? Miligrama, né, o mg, é um símbolo, né? Ele é o símbolo da miligrama. E uma miligrama corresponde à milésima parte do grama. Ou seja, uma grama é igual a 1000 miligramas. Olha que interessante. 2. Quantos gramas tem em A? Meio quilograma. Então, em meio quilo, quantas gramas tem? E 2,5 quilogramas, né? Vocês vão ter que calcular aí, tá bom? Sabendo que 1 quilo corresponde a 1000 gramas, tá bom? Vou subir mais um pouquinho. Juliana foi ao mercado comprar 1 quilo de café para sua mãe. Só encontrou pacotes de 250 gramas. Quantos pacotes Juliana precisou comprar para completar 1 quilograma de café? Ou 1 quilo de café, né? Então, vocês vão fazer esse probleminha aí, né? E verificar o valor que vai dar para a professora, tá bom? Então, esta é a página de matemática que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? E aí, né, nós vamos para a última disciplina de hoje, que é História. E, pessoal, sábado, né, passado, foi comemorado, né, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, né? É um feriado nacional. Então, olha, a professora deixou aqui um textinho, né, para essa data tão importante para nós trabalhadores, né? E a professora vai ler com vocês. 1º de maio, Dia do Trabalho. O Dia do Trabalho, ou Dia do Trabalhador, é comemorado anualmente em 1º de maio em diversos países do mundo. O Dia do Trabalho é feriado nacional no Brasil, em Portugal, Rússia, França, Espanha, Argentina, entre outras nações. Então, observe que não é só no Brasil, não, tá bom? Tem outros países, outras nações que também comemoram o dia 1º de maio como o Dia do Trabalhador. Mas por que existe esse dia? Por que dedicaram o dia 1º de maio ao trabalhador? Vamos lá, então, continuar. Esta data representa o momento em que os empregados e empresas têm para refletir sobre as legislações trabalhistas, normas e demais regras de trabalho. Então, neste dia, pessoal, nós aproveitamos para pensar um pouquinho, para refletir sobre como estão as leis trabalhistas, né? As leis que protegem o trabalhador, os direitos do trabalhador e também os seus deveres, né? Porque a gente fala em direito, mas nós temos que falar também dos deveres de cada trabalhador em sua profissão. Nesta data também é homenageada a luta dos trabalhadores que, com dedicação e perseverança, reivindicaram por melhores condições trabalhistas,
graças à coragem e persistência desses trabalhadores, os direitos e benefícios atuais dos quais usufruímos foram conquistados. Então, pessoal, esse último parágrafo aqui, eles nos mostra que antes, né, há muitos anos atrás, né, houve no mundo, né, em alguns países, uma greve geral, né, uma manifestação, uma revolta dos trabalhadores que buscavam seus direitos, né, melhores condições de salário, melhores condições de trabalho. Haja visto que há uns 100 anos, assim que começou a era industrial no mundo, né, os trabalhadores eles ficavam nas empresas, né, eles tinham, né, uma carga horária de trabalho de 12 horas. Né? Então, eles foram lutando para ir diminuindo essas horas, para eles terem um pouco de descanso, ter direito ao lazer, à convivência familiar também, e a melhores, né, condições salariais. Né? Por isso, no Brasil foi colocado o salário mínimo, né? Foi implantado o salário mínimo para garantir o mínimo, né, de condição para que um pai de família, um trabalhador, possa levar o sustento para sua casa. Então, é por isso que nós, no dia 1º de maio, temos aí um dia todo dedicado para essa reflexão, né, para pensar um pouco sobre a luta desses trabalhadores, dos nossos antepassados, que deram a nós hoje algumas conquistas e alguns direitos que antes eles não tinham, tá bom? Então, depois dessa leitura, né, desse textinho, responda. Número 1. O que comemoramos no Dia do Trabalhador? Então, vocês vão colocar aí. O que nós comemoramos? Né? 2. Quando você pensa no seu futuro, qual profissão gostaria de ter? E por quê? Então, a questão 2 aqui, ela é pessoal, cada um vai colocar, tá, a sua opinião, vai pôr a profissão que você quer ter, por que você escolheu essa profissão, né? Que aí é pessoal, tá ok? E a 3, nós temos aí um caça-palavras de profissões. Então, vocês terão que localizar no caça-palavras algumas profissões existentes no mundo. Depois, as profissões encontradas no caderno. Aqui, pessoal, depois vocês terão que copiar as profissões que vocês encontraram no caderno, tá? Foi escrito, digitado errado aqui, me desculpem, mas depois que vocês conseguirem encontrar no caça-palavras todas as profissões existentes que aqui tem, aí vocês vão fazer uma lista dessas profissões no caderno de vocês, ok? Bom, pessoal, por hoje é só, né? Nossa aula, as atividades de hoje são essas. Espero que tenham gostado, né? Quero agradecer aqui a participação e a dedicação de vocês durante o 1º bimestre inteirinho. Tá bom? Vamos renovar as nossas energias, renovar as nossas forças, né? E nos dedicarmos aí para o 2º bimestre com as atividades novas. Eu estarei online, tá bom? Lá no grupo. Mandem, se tiverem dúvidas, podem mandar a perguntinha lá para a professora no privado, que eu estarei respondendo, ajudando vocês, tá? A resolver as questões de hoje. Ok? Fiquem com Deus, né? E até amanhã com a nossa próxima aula. Beijos no coração de todos.